Eduardo Custódio, eu tô tão feliz. Hoje eu invadi aqui o estúdio do Dr. Gustavo D'Arezzo, essa personalidade médica que cuida desse corpinho do Eduardo Custódio. Dr. Gustavo D'Arezzo, obrigado por me ter convidado para o seu programa. Eu que agradeço. Você é a estrela aqui hoje, Eduardo. Nada, você é a estrela. Você que é meu médico querido. Tô tão feliz, né? Muita gente aí ganhou peso, né? Esse verão aí. E inclusive eu engordei 12 quilos. E eu quero falar sobre saúde, né? Como é que a gente faz, doutor? Os homens e mulheres para perder esse peso que a gente ganhou no verão. Muita gente se preparou para o verão, perdeu. E no verão, aquela cervejinha, aquela macarronada, né? Aquela lasanha, aquela viagem para Orlando. Como é que a gente faz para cuidar desse corpinho? Você vê que coisa interessante, né, Eduardo? Quando a gente estava na pandemia, ganhava peso. Saiu da pandemia, você tem os fatores sociais, né, que vieram com muita força e as pessoas acabam se descontrolando também, né? Existem na perda de peso muitas e muitas variáveis, né? Alimentação, obviamente, atividade física, que não existe como não existir, né? É importantíssima. E aí a gente tem variáveis desde a questão cognitiva, de ansiedade, do sono, questões intestinais, questão quando a pessoa está fora do peso, ela tem sim marcadores inflamatórios e marcadores de oxidação metabólica ali presentes. Então a gente tem que tratar várias variáveis para a gente poder tá combatendo a obesidade, o sobrepeso, tá fazendo esse controle. É muito importante isso, ter essa consciência. Isso é saúde, isso é viver mais, isso é viver melhor. Eu sempre falo com alguns pacientes meus obesos, tá? Não tô falando sobre peso, mas eu pergunto o seguinte, Eduardo, você já viu algum obeso de 100 anos de idade? Eu atendo algumas pessoas centenárias, sabe? E eu nunca vi uma pessoa com 100 anos obesa. Nem eu. Não existe, né? Porque isso é contra a saúde, né? Isso aumenta a probabilidade do câncer, aumenta a probabilidade de comorbidades. Por quê? Porque a base de todas as doenças, ela é inflamatória e oxidativa. Se você tem esse ambiente, você não vai ter coisa boa ali nesse organismo, então ele não chega muito longe. Doutor, estou aprendendo um pouquinho de medicina com você, que está rolando aí no mundo todo, mas tem uma coisa que o pessoal tem falado muito em todo o planeta Terra, que é que o intestino é o segundo cérebro. E essa questão da inflamação, né, dentro do intestino, né, bactérias e tudo mais e tal. Fala um pouquinho sobre a importância do intestino, até nessa ajuda do emagrecimento, da saúde do corpo, né? Vai tudo para ali, né? O intestino é o segundo cérebro. Existe um neurotransmissor muito conhecido que todo mundo fala, que é a serotonina. 90% da serotonina é produzida no intestino. Então imagina o seguinte, a gente tem no intestino bactérias, existem bactérias boas e bactérias ruins, né? Quando você tem um intestino saudável, você tem que ter um número de população dessas bactérias boas que superem as bactérias ruins. E como é que você faz para ter isso? Ou para ter um número de bactérias ruins superior às boas? É a alimentação. Então tem alimentos que você vai desenvolver bactérias boas e tem alimentos que você vai aumentar o número de bactérias ruins. Quando você tem um desequilíbrio do que a gente chama de saudável, de fisiológico, dessas bactérias, a gente chama de disbiose intestinal, né? E isso reflete na parte cognitiva, que a gente está falando de relação cérebro. Então a gente tem aquela questão, hoje o Eduardo Custódio está enfesado. Vem da palavra fezes, o cara está enfesado. Então isso significa que tem alguma coisa que está mexendo com a sua labilidade emocional, te deixando irritado, e a própria palavra diz. Então existe um nervo, que é o quinto par, que liga o intestino. E o intestino, sim, é o segundo cérebro. Ele produz vitaminas importantíssimas para o nosso cérebro, do complexo B, por exemplo. E ele tem uma função muito importante no bem-estar, na vida, no emagrecimento, na questão cognitiva. E hoje a gente tem uma oferta de alimentos ultraprocessados, né? Você vê o índice de câncer intestinal como aumentou no planeta. Por que disso?
Será que a gente está tratando bem do nosso intestino? Hoje a gente tem, por exemplo, aí alimentos super inflamatórios, por exemplo, glúten, né? A gente tem um trigo, né, hoje, nos dias de hoje, já de algum tempo, que existiram mutações, cruzamentos. Então, hoje a gente tem um glúten que é altamente inflamatório. Para alguns, muito mais. Tem os celíacos que né, não podem de jeito nenhum, e você tem graus de intolerância. E mesmo aquele que não pode, o glúten é inflamatório sim, e está à mão de todo mundo, né? Não só o glúten, mas também os alimentos ultraprocessados, a questão dos conservantes, que são disruptores endócrinos. O pessoal fala muito do leite de caixinha. Eu fico imaginando, se um leite na fazenda, a gente que tem roça, né? Eu fui criado lá na roça também, lá em Itapiruna. Um beijo para o povo de Itapiruna. E minha terra de Nova Iguaçu, onde o doutor atende lá centenas e milhares de pessoas em Nova Iguaçu. O doutor Gustavo D'Arezzo atende muita gente na Baixada de Nova Iguaçu também. E aqui na Barra, no Vogue. E o pessoal fala muito, né, do leite, né? Você vê um leite na fazenda, um dia, se você deixar de fora, ele azeda. Como é que a gente toma um leite e fica 20 anos numa caixinha? Eu gosto muito louco, né? Tá aí, questão dos conservantes. Então, pensa nisso. Que química que tem ali, Custódio? Será que isso vai fazer mal para nós? Muito louco isso. Será que vai fazer mal para nós? Com certeza, sim, né? Eu separei algumas perguntas aqui. Síndrome do intestino permeável é uma epidemiologia inflamatória segundo estudos. Fala um pouquinho sobre isso aí. Bom, síndrome do intestino permeável é uma situação de inflamação intestinal, de disbiose intestinal. As paredes intestinais, elas existem em junções entre as células, que a gente chama de Tayge juntas. Essas junções, quando está inflamado, quando a gente tem um processo inflamatório intestinal, uma disbiose intestinal, elas ficam frouxas. E esse conteúdo intestinal, ele acaba vazando para o interstício. Então é síndrome do intestino vazado ou leaky gut, em inglês. O que acontece quando isso ocorre? Uma fita proteica daquele alimento, daquele produto, por exemplo, que extravasou, aquilo, o sistema imunológico vai reconhecer aquilo como corpo estranho. E é realmente porque ele não está ali. Só que aquela fita genética, normalmente, ela é parecida com alguma coisa do nosso corpo que é normal. Por exemplo, a tireoide, que é muito comum. Por exemplo, as dermatites atópicas. Por exemplo, a artrite de reumatoide e várias outras doenças autoimunes. Reconheceu, é parecido com a tireoide, o sistema imunológico, os macrófagos vão lá e vão achar que aquilo é um corpo estranho e vão combater, vão atacar a sua tireoide. Tá aí. Tireoidite de Hashimoto. De onde veio? Qual a etiologia? Qual é a causa? Por que eu tenho isso? Porque você teve um problema intestinal e essa é a maneira com que as coisas acontecem. Então, a inflamação intestinal, tá vendo? A gente tá falando de intestino, né? Então, também é muito importante para a questão da doença autoimune. O que é a doença autoimune? Né? Muita gente não sabe. Mas a doença autoimune é quando o nosso sistema de defesa, que existe para defender a gente, acaba atacando algo que é benéfico para nós, mas ele reconhece que não. Então ele ataca, tá aí as doenças autoimunes. A OMS. Câncer é autoimune. A OMS fala aqui que existem vários casos de doenças inflamatórias, né? Que causam a morte. Negócio muito louco. E uma outra coisa que eu vejo, as pessoas de idade, que você cuida muito de pessoas acima de 60, né? Lá no Instituto Verona. Para quem não sabe, está em casa, Instituto Verona fica no Vogue Square, né? Na Barra da Tijuca. Eu sou cliente lá e tem muita gente reclamando que tem intestino preso, que não consegue, E legal da clínica do Dr. Gustavo D'Arezzo, que ele tem uma equipe lá, né? Tem um endocrinologista, tem ele, tem a esposa dele. Quero mandar um beijo para a Cristiane, doutora Cristiane, correto? Correto. E as 4 Marias, para quem não sabe, o Dr. Gustavo tem 4 filhas, meninas, 4 Marias, 2 cachorras fêmeas, e a patroa, a doutora Cristiane, que acabou de botar esse cabelo bonito nele, que daqui a um ano vai estar, né, repleto ali, cheinho. Fez agora um implante capilar com a doutora Cristiane, que é a esposa dele, que também está lá no nosso Instituto Verona, do doutor Gustavo D'Arezzo. Então você é convidado a conhecer o Instituto Verona aqui no Vogue Square. Lembrando que o doutor Gustavo também atende na Baixada Fluminense, para a minha cidade mais querida, que é Nova Iguaçu. Doutor, vamos correr aqui, que o tempo é curto. Tem algumas perguntas e dúvidas aqui para aproveitar você, né?
Vamos falar um pouquinho que a mulherada está muito preocupada com a questão da reposição hormonal. Dá uma geral a mulherada aí, porque todo mundo fala de reposição hormonal, eu quero entender isso aí. Você sabe que uma das coisas que eu mais estudo hoje é a reposição hormonal feminina, né? Até porque eu tenho 4 filhas e tenho a minha mulher, então eu sei o que é essa perimenopausa, a pausa hormonal, principalmente do estrogênio ovariano, da progesterona causa, né? Então, a gente vê a questão da reposição hormonal feminina, que são sintomas avassaladores, né? Eu digo o seguinte, que a morbidade que a menopausa ou a queda fisiológica desses hormônios traz para a mulher é uma coisa, assim, injusta no meu modo de pensar, né? Então, a mulher começa a ter problemas com sono, né? Tem os famosos fogachos, que acordar à noite com sudorese, não conseguir dormir mais. Não são todas que têm esses sintomas. Existem sintomas geniturinários, né? Que é desde a secura vaginal até escape de urina. Existe a questão óssea, né? A gente vê osteoporose, osteopenia. Quem desenvolve isso, Custódio? São mulheres que não menstruam mais. Por quê? Porque existe algo ali que causa isso. E é essa queda, principalmente dos estrógenos, do estrogênio, do estradiol, que causa esse desbalanço da célula formadora de osso e da célula que degrada osso, que elas têm que estar em constante equilíbrio. E isso vai tendo essa degradação. A questão do aumento do risco de doenças cardiovasculares, que é a doença que mais mata no planeta, que é a doença cardiovascular. A mulher, quando para, né, tem a pausa hormonal de estradiol, ela perde essa proteção contra doenças cardiovasculares. A pele da mulher fica mais fina, fica mais delgada. Assim, você imagina uma mulher que não dorme bem, Custódio, né? O mundo moderno, a mulher com 47, 52 anos, ela não dorme bem, ela trabalha, ela é empresária, ela tem filhos, filhas, né? Só o fato de não dormir bem, dormir pouco, ela já começa a desarranjar tudo, né? Além do acúmulo de gordura, começa a ter um acúmulo de gordura abdominal, né? Começa a ter acúmulo, a composição corporal começa a mudar, a vontade de viver começa a mudar, começa a ter dores de cabeça, muda completamente o metabolismo feminino, né? E você lá na clínica, você faz esse tratamento, esse acompanhamento para não acontecer isso. Fala um pouquinho desse acompanhamento que você fala. Eu estou vendo aqui que até para a juventude, as mulheres mais jovens, tem problema com acne, tem a ver com a reposição hormonal às vezes, né? Me explica isso aí. Você botou aí, é verdade que a reposição hormonal pode causar acne? É uma das perguntas. Então, é uma das perguntas que as mulheres fazem. Pô, doutor, mas será que eu vou ter acne? Então, assim, se a gente pensar na acne, quem tem acne ou quem teve acne, em que momento da vida isso aconteceu? Faz sentido a pergunta, sabe, Eduardo? Uhum. Porque em que momento da vida aconteceu a acne? Foi um momento ali de uma oscilação hormonal. Então, as meninas na juventude, quando tem o pico hormonal e começa essa produção, começa a aparecer acne, e os meninos também. Isso também começa a acontecer. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente fala de hormônios isomoleculares, bioidênticos, que são semelhantes àqueles que a gente produz endogenamente. Então, se você fizer uma reposição hormonal que você acaba repondo mais, então acaba sendo suprafisiológico, você tem chance sim de aumentar a oleosidade da pele e aparecer acne. Mas o médico está aí com a expertise para poder fazer esse manejo todo. Então, assim, pode dar acne. É difícil dar acne, mas eu não vou dizer que não pode acontecer. Mas se acontecer, a gente tem todo o manejo para parar com que isso aconteça. A pergunta que não quer calar, doutor, eu já estou no gás. Quem é que pode e quem não pode fazer reposição hormonal? Quando a gente fala em reposição hormonal na mulher, a gente não está falando de um hormônio, Custódio. A gente está falando de alguns hormônios, tá? Desde a ocitocina, que é o hormônio do amor, que também é um hormônio, né? Que a gente repõe também na mulher menopausada ou na mulher perimenopausa. Ou seja, a reposição hormonal na mulher, quanto antes a gente começar, ela não precisa estar na menopausa, ela pode estar no climatério, que é o período que antecede, ela pode estar na perimenopausa que antecede. É interessante. E até arrepiado aqui, que lembrou libido, veio um libido aqui, rapaz. Pois é uma das coisas, né? Quando cai, porque assim, o libido é a vontade de, né? E quando a gente fala, quando a mulher está com reposição hormonal, ela melhora o libido e ela melhora
a recepção também do cônjuge, do amante, né? Alô, mulherada de todo o Brasil, pelo amor de Deus, vá na clínica lá na Verona, na Clínica Verônica, do Dr. Gustavo D'Arezzo, e não perca o libido. O marido precisa, com todo respeito, do Mar Vermelho, da Marmitex em dia, em nome de Jesus. Salva casamentos, viu, Custódio? Nós salvamos vários casamentos aí fazendo terapia de reposição hormonal, tá? Pô, legal isso. Desde a questão social, né, da questão em casa, da questão da mulher voltar a se sociabilizar, né, voltar a dormir bem, voltar a ter vontade pela vida, voltar a ter vontade pelas coisas, melhorar também a questão da composição corporal, ela para de engordar, não que ela emagreça, mas ela para de engordar, e claro, a gente introduz hábitos de vida saudável, como uma boa dieta, atividade física, tudo isso vai mudar muito esse desfecho e vai melhorar. Reposição hormonal, quanto antes fizer, melhor, tá? Quanto antes fizer, a gente tem caráter protetivo. Ela protege contra doenças cardiovasculares. Só para mulher, mas o homem também pode fazer? Pode fazer. Mas nós estamos falando especificamente de mulher. Tá. Então, assim, a mulher que inicia a reposição hormonal mais cedo, ela tem fatores protetivos, né, de doenças cardiovasculares e de doenças neurodegenerativas também, porque a queda desse hormônio também é neuroinflamatório. Então é importante começar o quanto antes possível. Perdi o gancho da pergunta aí. Tá bom esse amendoim. Doutor, e o uso do implante hormonal? Os implantes hormonais são pequenos formatos cilíndricos, a gente chama de pellet, que são os absorvíveis, e tem os não absorvíveis que estão num bastãozinho de silicone dentro, com microfuros que vão liberando. Os implantes hormonais são vias de administração, não só de hormônios, né? Porque a gente tem uma liberação fisiológica desses ativos que estão ali. Por quê? Fisiológica, além de fisiológica, não tem a questão da sobrecarga hepática, que é o efeito de primeira passagem, e a gente não tem também a questão de esquecer, por exemplo, de um gel ou de outra via de administração, porque aquilo já está ali na região subcutânea, na gordurinha, né? Fica ali, a gente forma uma rede de vasinhos em volta e aquilo vai sendo liberado aos poucos, e dependendo do implante, do formato de implante, pode ficar de meses até um ano, no caso dos não absorvíveis, ou um pouco mais. Então é uma maneira altamente parecida com o fisiológico, que é o que a gente produz naturalmente. Os implantes hormonais não são coisas novas, como muitas pessoas acham. Né? Os implantes hormonais se iniciaram desde a década de 40, os pellets. Tá? Então não é uma coisa que apareceu agora. E é fantástico, tá? Quem faz reposição por via implante hormonal, terapia de reposição hormonal, TRH, bem feita, obviamente, é uma mudança de chave. E tem idade para começar? Tem idade para começar. Toda mulher começa a ter um declínio hormonal após os 30 anos, ela já tem declínio hormonal. Então, assim, claro que a gente avalia todos os contextos, todas as variáveis, a gente faz exames de rastreio e pode começar a partir disso. Mais jovem do que isso é muito difícil. Tá? Uma pergunta de leigo, tá? Obesidade tem a ver com a questão hormonal? Com certeza. A mulher ganha peso quando ela começa a ter um desequilíbrio hormonal. Muitas vezes o que acontece, né, que é muito comum da gente ver. O primeiro hormônio que começa a declinar na mulher é a progesterona. Então a progesterona declina e o estradiol aumenta. Isso chama-se predominância estrogênica, quando o estradiol está mais elevado que a progesterona, começa a ter um acúmulo, sim, de gordura abdominal e gordura visceral. A gordura dentro das vísceras, que leva ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, que é um fator de risco. Me fala aqui o forte hoje da Clínica Verona lá no Vogue Square, quando a mulher chega lá. Vamos falar primeiro da mulher. Chegou lá, o que você faz? Qual é o roteiro? Bom, todos os nossos pacientes, eles são recebidos na recepção, né, pela nossa equipe. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai para uma sala de avaliação da composição corporal, onde é feito uma bioimpedância, né, que é uma balança que avalia toda essa composição, o que tem dentro desse peso. Né? Então, o quanto tem de gordura, o quanto tem de água, o quanto tem de massa muscular.
A gente faz um outro exame chamado Body Metrics, que é uma sonda de ultrassom ligado num software de computação que vê a espessura de gordura em determinados pontos. Tendo feito isso, esse paciente é dirigido ao meu consultório e a gente faz um bate-papo de cerca de 60 minutos, uma anamnese muito bem feita. E depois ele vai para uma outra sala onde ele é atendido pelo nutricionista da nossa equipe, que conversamos, é interdisciplinar, e a gente traça uma terapêutica para esse paciente individualizada, personalizada, para ele ter a melhor resposta possível no seu tratamento. Agora vamos falar dos meninos, né? 49 anos, Eduardo Custódio, completei agora. Eu sofro com gordura abdominal. Nado, tiro o açúcar, o carboidrato, mas a gordurinha fica aqui. É entrar na faca ou dá para dar jeito? Eduardo, eu sei que você é de uma família que tem terras ou teve terras, né? Criou gado e tudo mais. Gosta de fubá, farinha. Pois é. Eu vou te fazer uma pergunta, Eduardo. Lá na fazenda, quando seu pai lá mandava capar os bois, ele mandava capar os bois para quê? Para ficarem magros ou gordos? Gordos. Gordos. Para chegarem no peso ideal perto do abate, né? Que o boi, quanto mais pesado, melhor. É mais dinheiro que está entrando, não é verdade? Arroba. Então, quando você tem a castração, você corta os testículos do animal, você tira a produção de testosterona dele. Isso faz o quê? Faz o seu metabolismo diminuir. Quando o seu metabolismo diminui, aquilo que você está comendo, você faz, obviamente, um superávit calórico, correto? Vou te dar um exemplo, que está na mídia. Você pega jogadores de futebol lá que foram campeões na Copa de 2002. Ronaldo Fenômeno. Como é que ele tá? Ele era magrinho com aquele cabelinho, né? Ronaldinho Fenômeno. Pois é. Hoje ele tá grandão. Por quê? Porque a testosterona dele teve um declínio. Né? E se ele não faz a terapia de reposição hormonal, o metabolismo dele baixa, ele não faz mais atividade física, provavelmente, para ajudar, e ele continua comendo a mesma coisa ou mais. O que vai acontecer com ele? Ele vai acumular tudo isso. Então, é isso. Equilíbrio do testosterona, tem que botar para dentro. Esse é um dos hormônios que explicam a questão da ganho de peso. E te falo mais, tá? Quando você tem um animal que tem a testosterona, ele é mais viril, ele tem vontade pelas coisas, né? Ele se mexe muito mais, né? E quando você corta também, esse animal fica pacato, fica manso, né? Ele não sai muito, não vai. É o que acontece com a gente, é a mesma coisa, Eduardo. Quando o cara faz a reposição. Eduardo, como é que você... empolgado agora. Como é que você quer... Como é que você quer ser, Eduardo? Você quer ser um menininho quietinho dentro de casa ou você quer... Quero agitar geral. Quer responder lá para Caroline? Quero, o cajado de Moisés tem que funcionar. Pois é, então. Cara, eu tô muito feliz de saber disso aí, porque eu engordei muito, eu sofri um acidente, você foi até me salvar lá no dia da queda que eu tomei de 5 metros de altura, mas eu fiquei 3 meses deitado, então eu ganhei 12 quilos. Para ganhar é rápido, mas para perder, doutor, é um negócio muito louco. E eu sempre falo, ninguém consegue fazer nada sozinho, então vale a pena você ter um profissional da área de saúde. Eu já tive vários profissionais, hoje a maioria deles não moram mais no Rio, estão em São Paulo ou fora do Brasil. Eu conheci o Dr. Gustavo D'Arezzo. Uma das coisas que ele fala para mim, para quem não sabe, eu fiquei tetraplégico, ele sempre fala, Eduardo, você tem que suplementar, Eduardo, você tem que ir lá ver como é que está a tua testosterona e tudo mais. E eu vou tomar vergonha na cara e vou lá na clínica do Dr. Gustavo D'Arezzo, que é a clínica, o Instituto Verona, na verdade é um instituto, né? E eu quero convidar vocês de casa, para convidar vocês a conhecer o Instituto Verona. Eu mandei uma amiga minha dentista lá, uma senhora de idade, gostou demais. Então, muitos médicos frequentam lá, dentistas, né? Personalidade, pessoas, né, como o Eduardo Custódio, pessoas simples também, né? Pessoas que precisam, que tem vários tipos de problemas. Você vê, eu tenho um problema de lesão medular. Então, eu não consigo, eu preciso ter força para caminhar. E lá na clínica do Dr. Gustavo D'Arezzo, você vai conseguir não só a reposição hormonal, o emagrecimento, a doutora Cristiane cuidando do seu cabelo, do implante capilar, o endocrinologista que ele tem lá, nutricionista. Então, eu quero convidar você a conhecer aí o Instagram do Dr. Gustavo D'Arezzo. Siga o Dr. Gustavo D'Arezzo no Instagram e no YouTube, olha lá, YouTube e Instagram. E também a Clínica Instituto Verona, lá no Vogue Square. Você não pode perder. Doutor, a gente está indo para o final. A gente tem aproximadamente uns 10 minutos aí. Eu queria que você desse uma geral
do que você faz pelo povo, não só aqui na Barra, mas também lá em Nova Iguaçu, que eu sei que você é muito respeitado e querido lá. Né? A sua esposa estudou com o meu irmão, que é médico também, o mundo é muito pequeno, né? E se tornaram um grande médico, você, grande médico. Então eu queria que você desse uma geral aí, falando um pouquinho de você e da patroa, né? Porque senão já viu, né? Olha, Eduardo, eu sou formado há 18 anos. A minha primeira formação foi como ortopedista e traumatologista. E a vida veio me trazendo algumas coisas. O que a gente aprende na faculdade de medicina é aquela medicina curativa. Né? Você tem febre, você está com isso, é uma virose, toma isso, toma aquilo. E pouco se fala da medicina preventiva, pouco se fala da medicina integrativa. Então você vai para o campo de trabalho, você vê que, infelizmente, as consultas são cada vez mais espremidas. Né? Você tem que atender pessoas em pouquíssimo tempo, em uma hora, algumas pessoas. É uma medicina que te cansa, que você não consegue fazer de maneira bem feita, você não consegue entregar. E você fica refém daquilo que você não foi preparado para aquilo. Então, o que é a medicina que a gente faz hoje no Instituto Verona? É a medicina que tem uma anamnese, Eduardo, que eu escuto e pergunto, perguntas direcionadas para o paciente, de 1 hora. De 1h30, muitas vezes, né, nas primeiras consultas, para conhecer, para conversar, para esmiuçar toda a história de cada um de maneira individualizada. Essa é a medicina que dá prazer, Eduardo. É a medicina que você tem toda a certeza que você está fazendo uma diferença, não pontualmente, mas você está fazendo uma diferença na vida, na trajetória dessa pessoa. Sabe, você vai dar mais qualidade de vida e você vai dar mais tempo de vida para essas pessoas que você está tratando. Então é uma medicina que traz realmente uma satisfação enorme de você estar fazendo. Então é uma medicina que realmente me dá muito orgulho, me dá muita satisfação em estar promovendo saúde e qualidade de vida nessas pessoas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Porque realmente você é um médico de família, um médico que se preocupa com o próximo, né? Você tem muito amor por mim, você está sempre me dando a mão, me ajudando, me dando direção. Então você com certeza é um bom pai, né? Eu falo isso para todo mundo, o doutor Gustavo D'Arezzo não é só o médico. O cara que tem 4 filhas meninas, 4 Marias. Fala o nome das Marias, por favor. Maria Beatriz, a Bia, Maria Luísa, Luluca, Maria Clara, Clarinha e Maria Valentina, Nina. O nome das 2 cachorrinhas? É Luna e Mel. Como é que o cara que tem uma família, né, igual a dele, o cara que tem 4 meninas, 2 cachorrinhas fêmeas e a esposa que é doutora, não tem como não ser bom, porque para cuidar dessa galera tem que ser bom, um bom pai, bom médico. E eu tenho, graças a Deus, eu quero te agradecer, né? Primeiramente a Deus pela sua vida, sua família. E agradecer por você ter me convidado a fazer parte desse primeiro programa do Dr. Gustavo D'Arezzo, que é um médico de referência do irmão Eduardo Custódio. Quero pedir a Deus saúde para você, que você tenha saúde para você cuidar de mim até 120 anos. Né? Vamos lá. E também agradecer pela doutora Cristiane, que se tornou uma grande médica de fazer transplante capilar. E eu pretendo ano que vem, ou esse ano, dependendo, botar um pouquinho de cabelo que tá ficando ralinho, entendeu? Eu acho que tem que, igual você falou, a medicina tem que ser preventiva. Não deixa ficar careca geral não, irmão. Tá caindo, vai logo tratar, né? E tem gente que espera passar mal, né? Sofrer um acidente ou ter um acidente cardiovascular, der uma parada cardíaca. Por quê? Não faz... Meu pai, eu briguei com meu pai hoje. Falei, pai, o senhor tá ficando com o formato do sofá, pai. Você trabalha o dia todo e quando você tá em casa, você fica vendo filme. Vai nadar, vai fazer uma academia, porque você falou uma vez para mim que hoje que é muito importante é o idoso ter músculo. Fecha com isso aí, por favor. Sim, o idoso ter músculo, ter mobilidade, né? Porque esse declínio hormonal que a idade traz, quando a pessoa não faz o tratamento da reposição e tudo mais, perde mobilidade. Além de, no caso da mulher, de perder mobilidade, de perder massa muscular, tem a questão da qualidade óssea, entre outras coisas. Eduardo, a fratura da osteoporose é a fratura de colo femoral. 32% dos pacientes, das pessoas que têm fratura de colo femoral, que são hospitalizadas para serem tratadas cirurgicamente, elas evoluem a óbito por tromboembolismo pulmonar. Então, assim, é tratar a vida, é prevenir a vida. Cálcio não faz isso sozinho. Vitamina D não faz isso sozinho. A causa é hormonal. Você já viu alguém fazendo aquele exame densitometria óssea? Metria, medida, denso, densidade óssea. Medida da densidade óssea. Principalmente mulher. Antes da menopausa? Não faz.
Não faz. Só faz quando para de ter ciclos menstruais e começa a fazer anualmente. E a grande maioria desenvolve osteopenia, osteoporose, tomam quilos de cálcio, quilos de vitamina D todos os dias. Ajuda, mas sozinho não adianta. E desenvolvem a osteopenia e a osteoporose. Então, terapia de reposição hormonal é sim propagar a saúde. Tá? Infelizmente, houve um estudo no início dos anos 2000, chamado WHI, que caiu na mídia antes de ser analisado, onde esse estudo pegou pessoas, um estudo americano, com um IMC de obesidade e sobrepeso, com pessoas com idades variadas, com pessoas sedentárias, e fez uma análise errônea com reposição hormonal do Premarin, que era o hormônio de água prenha, e com uma progestina, e viram que tinha um aumento em determinados estudos ali de pacientes, aumento do risco de câncer. E isso foi propagado no mundo, e as pessoas ficaram com medo da reposição hormonal por causa desse estudo. Depois desse estudo vieram vários outros estudos, inclusive um estudo francês magnífico, que veio realmente mostrando e pegando mulheres num IMC diferente, mulheres que não são sedentárias, mulheres que têm hábitos de vida saudáveis, porque, assim, Eduardo, o risco de câncer ele é extremamente maior nas pessoas que usam álcool, muito álcool, as pessoas que são sedentárias e as pessoas tabagistas. E não as pessoas que fazem reposição hormonal com hormônios bioidênticos. Então isso está sendo mudado no mundo, no Brasil também, né? E a gente espera que os nossos irmãos, os nossos pacientes, os nossos amigos, os brasileiros, a população mundial, faça sim reposição hormonal, porque nós vamos viver muito, né? Então a expectativa de vida é 100 anos. Então você imagina quanto tempo uma mulher vai viver na menopausa com todos esses sintomas? Será que vai ser legal? Como você é de italiano, de sangue, né? Você tem o sangue italiano, e o pessoal na Itália vive muito, né? Na Sardenha também eu fiquei sabendo que tem cidades na Sardenha que a pessoa fica com 100 anos de vida parecendo até um menino. Porque é boa alimentação, né? E é uma qualidade, o cara sobe muita escada, e falam que a panturrilha é o segundo coração, que o cara tem músculo, né, e tal. Então, assim, tem muita coisa. A gente vai deixar para o próximo programa, para fechar o seu programa, que eu estou sendo convidado aqui para te entrevistar com muito orgulho. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e convidasse o pessoal para te seguir nas redes sociais. Convido a todos a seguir o Instagram, Dr. Gustavo D'Arezzo. A gente tem algum material ali informativo, porque eu acho que a rede social está aí para poder informar, tirar dúvida. É um canal de perguntas também, perguntas no direct, que a gente sempre está respondendo. Eu faço normalmente uma manhã de resposta de caixinhas quando eu estou no trânsito, isso é legal, é importante, existe muita dúvida. Eu acho que é muito importante ouvir a opinião médica, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas escutam a opinião do vizinho, de alguém de algum lugar que ouviu falar e tomou isso ou aquilo e melhorou, e não é bem assim. As coisas são individualizadas, ninguém é igual a ninguém, senão medicina seria uma receita de bolo, né? E não teria médico, as pessoas teriam uma enciclopédia com os casos e se tratariam em casa, chegariam numa drogaria ou numa farmácia e pediriam o seu remédio, e ali estava tudo resolvido. Então não é assim, as pessoas respondem diferente, com medicamentos diferentes, e é muito importante procurar uma equipe de saúde. Eu não digo só o médico, mas sim uma equipe de saúde interdisciplinar. Eu não digo multidisciplinar, digo interdisciplinar, porque esses profissionais têm que conversar entre si em prol daquele indivíduo, e isso é muito importante. Isso faz com que a gente promova a saúde de verdade e façam as pessoas viverem melhor e mais, que eu acho que é isso que todo mundo quer. E digo mais, Eduardo, saúde é sempre a base da pirâmide para tudo. Se você detém saúde, as outras coisas você vai conseguir resolver de uma maneira muito melhor, mais saudável e mais fácil. Porque problema todo mundo tem. Hoje a gente vê muito rede social e a gente vê as pessoas postando coisas lindas, viagens, sorrisos, e não é bem assim. Muita gente entra em depressão quando vê isso, Eduardo. E as coisas não são assim.
Todos nós temos problemas. Tem dia que eu não quero gravar, tem dia que eu não quero falar. Eu sou um ser humano também. Não existe nenhum super-herói, Superman, nenhum médico é assim. Eu não me coloco assim, não coloquem ninguém assim. Todo mundo tem as suas oscilações, sabe? Então, é muito importante as pessoas terem consciência disso, desse fato. Mas quando a gente tem uma saúde, uma vida equilibrada, quando a gente tenta fazer coisas para diminuir o nível de estresse, quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a gente tem uma base de saúde saudável. E isso faz com que a gente enfrente os problemas da vida de uma outra maneira. Teve a pandemia que pegou muita gente de surpresa, levou muita gente embora por problemas inflamatórios, oxidativos, que foi a base dessa doença, que teve respostas, né, com um nível de inflamação muito maior do que eram para ter. Foi uma infecção que que levou a óbito muita gente por uma questão imunológica. O sistema imunológico não respondeu como deveria responder, por isso que veio todas essas complicações, e complicações cognitivas que ninguém sabe, e complicações neurotrópicas que ninguém sabe ainda o que isso vai trazer. Então, o que eu quero dizer? Nós temos sim muitos problemas sociais e de saúde que pode acontecer amanhã, e a gente tem que ter essa base de ter todos esses requisitos, não estar inflamado, oxidado, ter esse solo bem preparado para a gente enfrentar todas essas coisas. Só para a gente poder aqui, que eu fiquei sabendo aqui da equipe, quanto tempo que a gente tem? 20 minutos, tá. Então é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta básica. O pessoal fala muito de inflamação, né? O corpo inflamado e tal. Vamos falar aqui na linguagem popular, coloquial. O que a gente que está em casa agora assistindo pode começar a fazer antes de chegar na clínica no Instituto Verona? O que ele pode começar a fazer hoje em casa para deixar o corpo menos inflamado? Porque desinflamado é difícil, o cara toma leite, queijo, né, e outras coisas, Coca-Cola. Dá uma geral aí, doutor. O que o cara pode começar a fazer para ter uma qualidade de vida que está em casa? Olha, a nível alimentar, eu faço um desafio, Eduardo. Uhum. Fiquem 2 meses sem ingerir glúten, lactose e açúcar refinado. Só isso. Tem dúvida no que comer? A gente tem o YouTube com muitas receitas para poder orientar. Sim. E depois de 2 meses você coloca lá no meu Instagram, nos comentários, como é que você tá. Que eu tenho certeza que você vai melhorar muita coisa demais. Açúcar, farinha... doces, né? Glúten no geral, né? Que a pessoa fala glúten em casa, muita gente não sabe o que é glúten. Glúten são os derivados de farinha branca, farinha de trigo, tudo que vai farinha de trigo corta, bane da vida. 2 meses. Tudo que tem açúcar refinado, bane da vida. E a cerveja está incluída nisso aí também, né? Sim. A cerveja, muitas delas têm lactose. E tem glúten, né? Muitas delas têm glúten principalmente, mas existem aí algumas outras cervejas, mas bebida alcoólica sempre com moderação, tá? Muita moderação. Você Muita que é moderação. Italiano não deixa de beber um vinhozinho de vez em quando, né? Olha, eu diminui muito a minha ingesta de álcool durante a minha vida. Tava até comentando isso com a Cristiane, falei, nossa, tem 20 dias que eu fui num congresso esse final de semana, o MyPausa, um congresso maravilhoso, discutindo estudos de menopausa do mundo inteiro e tratamento de reposição hormonal. Inclusive, nesse congresso teve ONGs, inclusive de mulheres autistas na menopausa. Olha como é que é. Você já tem uma labilidade emocional na menopausa, você imagina na mulher autista como é que é essa abordagem. Associações que discutem leis para poder ter acesso ao SUS, à terapia de reposição hormonal, né? E orientar médicos, porque a grande maioria dos médicos vê isso com maus olhos por um estudo do início dos anos 2000 e muitas vezes dão opiniões desatualizadas sobre o assunto que acaba impactando na vida das pessoas. Então esse congresso foi maravilhoso e eu estava comentando com a minha mulher do álcool, né? Que o assunto foi o álcool. Eu falei, nossa, tem 20 dias, foi ali do lado do Shopping Ibirapuera e eu fui jantar. E eu pedi um vinho não italiano, estava no restaurante argentino, um Malbec e uma taça. E foi a única coisa que eu bebi ali, comendo um bom vaquio com um belo risoto de
Fung. Uma tacinha não faz mal para ninguém, uma tacinha. E uma água com... Não, acho que não. É beber com moderação, né? A gente tem que sociabilizar, sim, quem gosta de beber, mas sempre com muita moderação. O álcool traz muitos malefícios para a vida da gente. E eu descobri... Pode falar. E eu venho descobrindo isso na pele, realmente. Deixa eu ver aqui se rolou alguma pergunta aqui pro doutor que eu passei batido. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui, vamos puxar aqui. As pessoas falam muito sobre detox, suco detox, tudo é detox hoje, detox aqui, detox, até diminuiu um pouquinho, mas teve uma fase agora, uns 2 anos atrás, que tudo era detox. Dá uma geral nesse negócio de detox aí. Eduardo, detox, nós temos no nosso organismo um sistema detox fisiológico próprio. Uhum. A grande questão é que o mundo, ele traz coisas que o nosso sistema de detox não consegue fazer essa limpeza do nosso fígado. Não querendo cortar, já te cortando. Explica para quem tem casa, porque tá lá meu tio, minha tia, o vovô, a vovó, muita gente que não sabe que é uma palavra moderna. Detox. O que é detox? Então, vamos lá. Começa do início, porque o povo em casa fica, pô, todo mundo fala de detox, mas o que é detox? É o suco detox? Pois é. Então, detox o que é? É pegar o figueiredo. O fígado. Que tá todo sobrecarregado, tá todo cheio de gordura, de coisas ali que ele não consegue processar, e a gente fazer uma limpeza para esse órgão de processamento funcionar melhor. Esteatose, inflamação e tudo que tem direito. Esse órgão de processamento trabalhar melhor. Então a gente tem o próprio organismo nosso fisiológico consegue fazer isso de certa forma, mas com a vida moderna, do jeito que a gente tem alimentos de péssima qualidade, ultraprocessados, esse órgão não consegue fazer isso. Então, existem artifícios, né, de ativos, não medicamentosos, mas sim aminoácidos, não sulfurados. Existem outros ativos que a gente consegue fazer essa limpeza desse fígado de tempos em tempos. E quando você está, por exemplo, num processo de emagrecimento, esse fígado fica sobrecarregado, porque você está metabolizando gordura, colocando para fora também. A gente tem que agir nessa parte, ajudando esse processamento, por exemplo. Quando está num processo de emagrecimento de uma obesidade mórbida, onde você tem uma dieta hipocalórica, muito hipocalórica, a gente tem também que fazer um suporte de vitaminas e minerais para esse paciente usando, seja via oral, seja via endovenosa, a gente tem que fazer, porque a quantidade de alimento nesse processo, ou em algum momento desse processo, vai ser aquém de minerais e vitaminas do que esse indivíduo precisa, né? Além dele estar num déficit calórico. Então, o tratamento da obesidade, por exemplo, ele tem uma complexidade muito grande e uma individualidade muito grande para a gente poder estar abordando. Mas a questão do suco detox, a questão da alimentação detox, eu diria que uma alimentação de boa qualidade, todos os dias, diários, vai ajudar muito o processamento, esse órgão a processar melhor. Eu estava vendo agora uma pesquisa dizendo que o suco de uva, né, o açúcar da fruta não é benéfico ao fígado, né? Pode aumentar a esteatose, e papapá. E o fígado é um órgão muito importante, a gente só tem um, né? Só tem um. O rim a gente tem 2, pode perder um, né? Tomara que ninguém perca, eu não quero perder. Mas o fígado as pessoas não dão muita importância para ele às vezes, né? Eu fui fazer um exame recentemente e descobri que eu estava com esteatose. Eu falei, Jesus, que negócio de esteatose? Que é o gordo, é o fígado gordo. E tem como fazer essa limpeza, como você falou, né? Tem como tratar. Normalmente quem trata sobre o fígado é o nefrologista, né? Não. Não? Quem é que trata do fígado? As doenças do fígado, as doenças mais graves do fígado é o hepatologista. Hepatologista, né? Nefrologista. É do rins. Exatamente. Hepatologista. Eduardo, são várias variáveis, né? E aí entra a vida saudável, entra a atividade física, entra a boa alimentação, entre outras coisas, para você ter um órgão saudável. Hoje a gente sabe que a esteatose hepática ela pode levar, sim, inclusive, ao câncer hepático, né? Então ela tem que ser vista, mas não ali, de maneira
focal apenas, é um contexto de um organismo como um todo, para você poder estar melhorando isso. A gente está, Eduardo, só para você entender, alimentação, a gente está exposto a agrotóxicos todos os dias, Sim. A gente está exposto à poluição do ar, a gente está exposto a poluentes. Então isso faz com que o nosso fígado não consiga processar tudo isso pelo próprio sistema de limpeza detox dele próprio. Então a gente precisa lançar de artifícios para poder ajudar com que isso aconteça. Então existem várias substâncias, por exemplo, como N-acetilcisteína, como glutatión, como ácido alfa-lipoico, entre outros, que ajudam muito nesse processo, que a gente faz um processo de conjugação, né, dessas substâncias que causam a intoxicação do fígado, e depois a gente faz um processo de eliminação. Na verdade, esses processos eles acontecem juntos. E também as mudanças de hábito, né, que a gente tem que impor nesse paciente, que é importantíssimo, senão isso... Aí o pessoal pergunta, Eduardo Custódio, por que você tem tantos amigos médicos, por que você cola com alguns deles? Pô, cara, um cara desse cabeção, o cara estuda, participa de congresso, procura cada dia saber mais, né? Eu tenho um ditado que eu aprendi com um professor meu da faculdade que falava o seguinte: o saber não ocupa lugar. E esse aqui é um cabeção na área de medicina, Dr. Gustavo D'Arezzo, do Instituto Verona, na Barra da Tijuca, que fica ali no Vogue Square. Liga para lá, marca a sua consulta, a sua avaliação. Ele vai perder contigo aí 1 hora e meia para avaliar esse corpinho maravilhoso que você tem. E nessa vida aqui tudo passa. E uma das coisas que Deus deu para a gente é o nosso corpo, né, que é o templo, né, o templo de Papai do Céu. Então a gente precisa cuidar desse corpo, da capa, porque às vezes a capa por fora tá bonita, né, mas por dentro não tá tão bonita. E por isso que existem médicos como o Dr. Gustavo D'Arezzo, doutora Cristiane, lá do Instituto Verona, para cuidar de você e da sua família. Quero agradecer a Deus pelo Dr. Gustavo mais uma vez, doutora Cristiane e toda a equipe do Instituto Verona, e pedir a vocês que acompanham o Dr. Gustavo D'Arezzo nas redes sociais, o Instituto Verona, Eduardo Custódio, seu publicitário e amigo de tanto tempo já aí nas redes sociais. Acompanhe a gente lá, deixa seu likezinho no nosso canal do YouTube, canal Dr. Gustavo D'Arezzo, Clínica Instituto Verona, Eduardo Custódio. Quero agradecer a Deus por você. Até o próximo programa, Dr. Gustavo D'Arezzo. Olha, eu quero falar para vocês, Eduardo Custódio é escritor, tem uma história de vida muito bonita e tem um livro aí que vai ser, se não for já, um best-seller, chamado Não Pare. E é um livro que eu recomendo a todos vocês a ler, porque às vezes a gente reclama da vida da gente, Eduardo, e você fala isso com muita propriedade, e muitas vezes a gente tem que só agradecer, porque existem situações muito mais complicadas com que a grande maioria de nós vive. E muitas vezes a gente se pega reclamando, e reclamar puxa uma energia muito negativa e traz dias, semanas ruins, e isso impulsiona inclusive nas questões hormonais, como picos de cortisol, que vão atrapalhar inclusive toda essa questão desse enredo, dessa orquestra sinfônica que são os hormônios. Então, viver bem, diminuir o estresse ao máximo com meditações, com a sua religião, falando com Deus, falando com quem você acredita. Isso faz toda a diferença, traz plenitude, traz leveza, e isso implica na saúde física e mental também de todos nós. Parabéns pelo livro, recomendo a todos. Gratidão. Até o próximo, Dr. Gustavo D'Arezzo. Deus abençoe vocês.